O sindicalismo é um movimento trabalhista presente em vários países do mundo, que visa o fortalecimento dos sindicatos e da luta da classe trabalhadora, defendendo os interesses dela. O surgimento dos primeiros sindicatos são da Revolução Industrial Capitalista, onde havia iniciado o dito êxodo rural dos camponeses para as cidades em busca de novos empregos. Dentro desta nova realidade urbana, surge uma casta de sociedade capitalista, o proletariado. O proletariado trabalhava nas indústrias recém-criadas, onde a jornada laboral era extensa e as condições de trabalho eram desumanas. Além disso, outros problemas eram frequentes, como o trabalho infantil e a remuneração recebida pelos operários, que não era condizente com o esforço empenhado. Ademais, foi dentro deste contexto que surgiram as associações de trabalhadores que futuramente deram início aos primeiros sindicatos. A presença do movimento sindicalista não foi bem vista pela classe burguesa industrial, passando da clandestinidade para a formalidade, onde obteve o papel de mediar o diálogo entre a classe trabalhadora e os patrões, visando melhores condições trabalhistas. No Brasil, o movimento sindical surgiu no final do século XIX, onde o país estava transitando de uma economia agrícola para uma industrial. Neste período, eram comuns as baixas condições trabalhistas, como a mão de obra infantil, carga horária extensiva e salários baixos. A primeira greve relatada no Brasil foi a dos tipógrafos, no Rio de Janeiro, em 1858, onde foram reivindicados melhores salários. Contudo, foi através de imigrantes europeus que ideias e lutas foram enconcadas na mente de trabalhadores brasileiros, dando início à hegemonia anarquista. Os socialistas também influenciaram o movimento sindicalista, criando o primeiro partido da classe operária do Brasil na década de 80 e adotando as teses da Segunda Internacional, principalmente a comemoração do dia 1º de maio como Dia do Trabalhador. No início do século XX, o movimento sindicalista sofreu inúmeras repressões, sendo expulsos do Brasil 132 sindicalistas em 1907. Outro acontecimento importante do século XX foi a realização do primeiro Congresso Operário no Brasil, que deu início à Confederação Operária Brasileira. Na década de 30, o Brasil já estava em uma fase maior de industrialização e a classe operária tinha ganhado mais relevância. Além disso, nessa época foi criado o Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho, bem como a consolidação das leis trabalhistas, CLT, durante o governo populista de Getúlio Vargas, no qual, em 1931, regulamentou por decreto a sindicalização das classes patronais e operárias. Criou as Juntas da Conciliação e Julgamento e, com a promulgação da Constituição do Estado Novo, a unicidade sindical. A regulamentação do trabalho e os institutos de previdência social ocorreram também naquele momento histórico. As organizações sindicais passaram a ter caráter paraestatal. A greve foi proibida e foi instituído o imposto sindical. Em 1955, o movimento sindical brasileiro voltou a se expandir, tendo sido formados, em 1961, o Comando Geral dos Trabalhadores e o Pacto de Unidade e Ação. Contudo, em 1964, com o golpe militar, os sindicatos e sindicalistas foram duramente reprimidos. A lei de greve foi limitada e substituíram a estabilidade no emprego pelo Fundo de Garantia, dentre outras medidas. Por fim, o movimento sindical teve seu auge durante a década de 70, período que surgiu um novo sindicalismo. Por conta das novas demandas, atualmente o sindicalismo brasileiro passa por um momento de renovação, com a empregabilidade, a globalização dos serviços e, cada vez mais, a luta por condições dignas de trabalho. No entanto, ainda hoje, o sindicalismo é necessário para resgatar o papel ativo dos trabalhadores na construção de uma militância que seja capaz de fazer uma leitura crítica da realidade, buscando conquistas e melhorias para a classe.
O sindicalismo existe para garantir direitos e buscar as devidas soluções dos impasses envolvendo o trabalhador. Os reajustes e a ampliação dos direitos são conquistas dos sindicatos, que organizam e mobilizam os trabalhadores, esclarecem sobre suas lutas, realizam greves, apresentam propostas e negociam acordos coletivos. Infelizmente, a maioria dos sindicatos enfrenta um problema comum. Muitos de seus associados não sabem para que serve sua identidade sindical, e muitos trabalhadores querem filiar-se, porém acabam recuando por não entender o que ganham com isso. E a resposta é simples: ganham força. O movimento sindical é isso. Ele traz as categorias dos trabalhadores e a representatividade da União, a segurança, a importância da participação coletiva e, como resultado, as conquistas de direitos, garantias e benefícios negociados.